de álgebra, tá? Desde equação, função, basicamente essa ideia para o ensino médio, o objetivo dos principais vestibulares, o Enem, o Unicamp, o Unesp, ou seja, algo a, a passar por todo o ensino médio, basicamente isso. A nossa primeira aula vai ser de equação do primeiro grau, e equação do primeiro grau é algo bastante simples. No entanto, né, nós vamos, antes disso, fazer uma pequena revisão lá no ensino fundamental de algumas coisinhas que às vezes parece óbvia, mas dependendo do contexto, nem sempre, né? Essas leis aqui que eu listei, tá no anterior, né? Que eu listei aqui, né? Que, por exemplo, na adição, né? A ordem que você escolhe os fatores não vai alterar algumas coisas. No entanto, eu vou fazer uma revisão aqui, depois vocês podem ver os slides, tá? Mas eu quero fazer uma revisão aqui. Exemplo, né? Quando a gente tem uma adição, exemplo, né? O 2 mais o 3. Cada termo, tá? Isso é importante para a gente considerar isso. Cada termo dessa soma, nós vamos chamar de parcela. Então, nesse caso aqui, eu tenho duas parcelas. Se por acaso, né, a gente invertesse a ordem dessas parcelas, né, 2 mais 3, é essencialmente igual a 3 mais 2. Isso aqui a gente chama de lei comutativa, ou seja, qualquer dois números, né, se a gente trocar a ordem na soma, tanto faz. O que a gente estudou para soma, né, também vale para multiplicação. Então, 2 vezes 3 e 3 vezes 2 é a mesma coisa. Na multiplicação, né, os ingredientes que estão lá não são mais parcelas, a gente chama de fatores. Perfeito? Então, tem essas duas leis importantes. Algo a se notar também é que quando nós somamos o zero, né? Somei o zero aqui. A gente chama de elemento neutro. Então, 2 mais zero é elemento neutro porque dá sempre a mesma coisa. Isso na soma. Na multiplicação, não é o zero, né? Porque se multiplicar por zero vai dar, para dar a mesma coisa aqui, o elemento neutro, tá? Vai ser o 1. Então, 2 vezes 1 igual a 2. Normalmente, quando nós escrevemos assim com os números, o pessoal fala, nossa, que óbvio. Só que, como é uma estrutura algébrica, vale para todos os números, nós poderíamos associar aqui, por exemplo, a duas letras, né? Então, a gente pode escrever que A mais B é igual a B mais A, por exemplo. Tá? B, B mais A. Tanto faz a ordem, comutativa. E aqui A vezes B, né? A vezes B, comutativa na multiplicação, é igual a B vezes A. Bah. Elemento neutro, A mais zero, para todo A, né? A mais zero é igual a ele mesmo, igual o próprio A. E aqui, A vezes 1, né? A vezes 1, esse aqui, bastante importante, né? A vezes 1, normalmente a gente escreve só como sendo A. Ó, quando é interessante na álgebra, você vai escrever 1A ou A vezes 1. Professor, por que pode escrever 1A? Porque a ordem não altera, né? Então esse 1 poderia vir tanto na frente, tanto faz, né? Primeiro, segundo, tanto faz, por causa da propriedade anterior. E esse 1 pode ser omitido também, por causa que 1 é o elemento neutro da multiplicação. Então, isso aqui são algumas coisas que às vezes, no decorrer dos exercícios, a gente começa a esquecer. E essas são as leis válidas, né? Há uma lei bastante especial, vai ter até uma aula só para ela, né? É a distributiva, né? Então, já escrevendo, fugindo da ideia dos números, né? Entrando para as letras, se eu tiver A vezes B mais C, né? É uma lei que relaciona a soma com a multiplicação. Então, isso aqui dá o AB mais o AC. Isso. É como não, né? É a distributiva. Você pode fazer a distributiva. Só voltando aqui. Cadê o próximo? Não, vamos voltar aqui. Isso. Voltando aqui, né? Então, nós temos esses exemplos aqui, são as estruturas
basicamente algébricas, que a gente vai utilizar ao longo do curso, né? A lei comutativa, associativa, elemento neutro da soma e da multiplicação, que é o 1, né? Elemento oposto, esse aqui nós vamos trabalhar um pouquinho depois, e a distributiva. Então vamos fazer alguns exemplos práticos para ver como que a gente se reage com isso. Exemplo, esse aqui, eu só coloquei para ver se vocês estão ligados, né? Exemplo, né? Menos 5, esse exemplo aqui. Menos 5, vou colocar outra cor de caneta aqui. Isso. Aqui, ó. Menos 5, mais 7, mais 3, né? Então o aluno começa aqui, menos 5 mais 7. Puxa, não sei, né, quanto que é. Mas como a comutativa não importa a ordem que você escolhe, você pode escolher qualquer uma. Em geral, uma mais conveniente. Exemplo, eu podia escolher 7 mais 3, que é 10, e tira 5. 10 tira 5, 5, tá? Então, você pode escolher uma ordem conveniente. Às vezes, menos 5 mais 7, você pode se confundir, né? Nessa aqui, 2 mais 3 dividido por 2. Essa aqui. O aluno desavisado, o que acontece? Ele fica, professor, já sei, eu vou cortar esse 2 aqui, ó, e pronto, tá tudo certo. Errado, cara. Errado. 2 mais 3 é quanto? 5. 5 sobre 2, será que é igual a 3? Não, nossa. Mas por que eu não posso cortar? Porque não tem nenhuma lei, daquelas que a gente listou lá atrás, que satisfaça isso. E aqui, 2 vezes 3 dividido por 2. Bem, vamos ver. Eu posso fazer a multiplicação, a ordem não importa tanto. Então, podia primeiro fazer 2 dividido por 2, que é 1, vezes 3. Como o 1 é o elemento neutro da multiplicação, é como se ele sumisse, desaparecesse, lembra? Ele absorve. Então, pronto. Então, isso aqui sim vale o corta lá, né? Porque a gente está utilizando aquelas propriedades válidas, tá? O próximo aqui, né? O aluno fica louco para cortar o A, né? Aqui eu tenho uma divisão aqui, o aluno fica louco para cortar o A. Isso aqui não pode, tá? É besteira esse aqui, não pode. Aqui que está multiplicando, ó, como você tem só multiplicação e divisão, digamos assim, operações meio que vizinhas, então aí sim seria válido. Se você tem soma, para soma e multiplicação só vale só a linda distributiva, tá? Não fique inventando coisa que não existe. Perfeito. Algumas observações, né? Se você tiver dois números, x e y, e dois números reais, né? Cujo produto dá zero, uma consequência disso é que ou o primeiro é zero, ou o segundo é zero. Por quê? Porque a única chance de dois números reais resultar em zero é que pelo menos um deles, ou seja, não existe dois números diferentes de zero nos reais que possa dar zero. Isso aqui é uma propriedade interessante, tá? Bastante a ser lembrado. Isso. Vamos colocar o próximo aqui. Então, a pergunta que vem, né? O que é uma equação, né? O que vem a ser uma equação, né? Dado de porte daquelas ferramentas algébricas, né? Então, o que vem a ser uma equação? Uma equação nada mais é do que uma frase, proposição matemática, que você consegue atribuir valores, né? Ou verdadeiro ou falso, né? Exemplo, né? Digamos assim, x igual a 2, por exemplo, certo? Então, o valor que faz essa frase ser verdadeira é o 2, né? Também tá fácil, né? Essa foi bem fácil. Mas eu podia colocar uma frase falsa também, né? Uma coisa falsa. X é igual a 1 dividido por zero. Então, isso aqui é uma frase falsa. Isso aqui não tem como ser verdadeiro nunca. O próximo passo aqui, nossa, né? Vamos tentar fazer uma equação, não na linguagem algébrica, mas na nossa linguagem falada, né? Exemplo, qual número que somado com 7 e dividido por 5
E multiplicado por 12 resulta em 180. Então, eu quero saber qual número, né? Que somado com 7, dividido por 5, multiplicado por 12, resulta em 180. Bem, repare que a, a, a parte numérica desse problema é o final, né? É o 180. Vamos começar com ele? Ó, se eu começasse no 180, isso aqui vai ser um princípio interessante para nós começar a resolver as nossas equações. Ó, cadê? Estou no 180 aqui. A última coisa que eu fiz aqui, ó, foi multiplicar por 12. Se eu quisesse desfazer, né, essa continha, multiplicar por 12, se eu quisesse desfazer, então eu teria que dividir, né, dividir aqui por 12. Perfeito? Então, se eu fizesse essa divisão, vamos fazer aqui rapidinho, 180 que divide 12. Aqui. Aqui vai ter o 1, né? Tá junto o 18, vai ter o 1. Aqui 12. 12 tira 18, dá 6, abaixo do 0. Então aqui dá 15, perfeito? Então, o nosso último passo, eu comecei no 180. Se eu desfizesse, né, o que foi feito, eu ia ter o 15, né? Ou seja, se eu dividisse por 12, ia dar 15. Vamos ver a historinha? Dividir por 12, multiplicar por 12, né? E dividido por 5. Bem, se eu quisesse desfazer, dividir por 5, bem, eu ia multiplicar por 5, né? Então, eu vou pegar o 15 e vou multiplicar por 5. Olha que interessante. 5 vezes 15, 5 vezes 5 é 25, vai 2. 5 vezes 1, 5, 75. Então, quando eu desfiz esse passo, eu cheguei no 75. Dividido por 5, somado com 7. Espera aí. Somar com 7, ao contrário disso, seria subtrair 7, né? Se eu pegar 75 e subtrair 7, 75 tira 5, 70. Tira 2, 68. Então eu teria aqui o 68 como resposta. Essa aqui seria a minha resposta final. Tá bem bagunçado, mas essa é a ideia, né, da equação. A gente pode pegar uma equação, pegar o final da equação e ir desfazendo, né? Se a gente fizer, né, pegar 68, somar 7 para provar, né? 68 mais 7, 75, dividido por 5, 15, multiplicado por 12, dá 180. Bom, interessante. Então, isso aqui é uma ideia, a primeira ideia para se conceber a ideia de equação, né? Então, vamos lá, né? O que se pode fazer, né? O que se pode fazer numa equação que sempre a gente vai ter uma frase verdadeira? Em essência, vou dar até um tela branca aqui, ó, para vocês. Em essência, é o seguinte: lembra que a gente fez e desfez as operações? Essa vai ser uma ideia de como se resolver a equação. Essa é a primeira ideia, né? Então, digamos que nós tivéssemos assim, né? X mais 1 igual a 5, né? Essa tá fácil, né? Dá para resolver de cabeça. Mas acontece que do lado direito aqui dessa frase, eu tenho x mais 1. E do lado esquerdo, eu tenho 5. Isso significa que eu não tenho um valor de x, né? A não sei que eu não tenho um valor de x a princípio. Mas, dá uma olhadinha aqui, ó. Lembra aquela história de desfazer as continhas? Ó, se eu quisesse desfazer, né? Quisesse um elemento neutro aqui da soma, né? Então eu colocaria o menos 1 aqui, ó, nessa equação desse lado. E como eu coloquei o menos 1 de um lado, eu coloco ele do outro lado também, ó. Tirei uma aqui e tirei uma aqui. Ah, aqui, ó, o menos 1 dá 0. X mais 0 é o elemento oposto. Transforma nele mesmo. 5 menos 1, 4. Ah, seu torto. 5 menos 1, 4. Essa é a solução, né? Olha, observe que se eu colocar 4, né, mais 1, resulta 5. Então, sempre nós vamos partir dessa ideia. Então, se nós tivéssemos aqui 2x agora, né? Vamos colocar o número feio aqui, menos 7, oh meu Deus, igual a 8.
né? Então, uma ideia aqui, se eu quisesse saber o valor de x, é que esse menos 7, podia escrever assim, 2x menos 7. Para eliminar esse menos 7, criar um zero, que é o nosso objetivo, eu coloco um mais 7 aqui. Tudo que você faz de um lado, né, você também faz do outro. Ó. Você colocou um 7 aqui, então você tem que colocar um 7 aqui por definição. Ó. Colocou uma aqui, colocou uma aqui. Faça as contas, né? 2x. Repare que menos 7 mais 7, ou ainda, né, como eu posso inverter, 7 menos 7, tá? Já aplicando o nosso conhecimento. É zero, né? E zero, elemento neutro da soma, ele pode sumir, tá? Então, 8 mais 7, 15, né? Ah, professor, mas aí você tem um valor de 2x, né? Então, mas, ó, para eliminar esse 2, você poderia simplesmente dividir por 2 dos dois lados, né? Esse 2 por 2 vai dar 1. Um elemento neutro da multiplicação, a gente pode omitir. 15 por 2, fazendo a continha aqui de cabeça, se eu não errar, né? 7,5. Perfeito? Então, esse aqui sempre são os princípios, né? De resolver as equações. Em geral, ó, olha o que está acontecendo. Ó. Esse mais 7 aqui, esse menos 7 é como se ele, o algoritmo, né, diz assim, que como se ele se transpusesse para o outro lado. Ó. Ele mudou de sinal, né? Era menos 7, mas se transformou em mais 7. Não é que se transformou, né? É que aqui você fez ele sumir, criando zero, tá? E desse lado ele apareceu trocando o sinal. E o 2, professor? O 2, aqui, ele estava, e para você eliminar, criar o elemento neutro da multiplicação, você dividiu os dois lados por 2. Essa foi a essência, tá? Essa foi a essência da nossa conta. Tá voltando aqui, né? Cadê aqui? Tá. Isso. Então, nós já temos um exemplo aqui, né? Um pouco mais legal de fazer. Um pouco mais legal de fazer. Então, 7x menos 6 igual a 9x menos 2. Nossa, eu não consigo, professor. Muito difícil. Meu Deus do céu. Calma, tá? Calma, calma, você vai conseguir sim. Uma ideia aqui, ó. Uma ideia aqui, que vai ser uma estratégia sempre que nós vamos utilizar, é fazer o quê? Deixar tudo que tem x de um lado e tudo que tem número do outro. Isso vai ser um negócio bom de ser feito, tá? Isso aqui vai ser um negócio bom de ser feito. Ó, pensando na nossa solução aqui, eu tenho esse 9x aqui, ó, e eu tenho esse 7x aqui. Então, se nós quiséssemos, tá? Eu vou fazer bem pro princípio. Se nós quiséssemos eliminar esse 7x daqui, não quero mais, não gosto mais. Queria apagar. Não, não pode apagar. Para eliminar qualquer coisa, tá? Basta somar ela mesma com sinal trocado, porque isso aqui sempre vai dar zero. Copia aqui o que está acontecendo, tá? 9x aqui. Aí você fala, mas se eu tirei esse 7 aqui, que ele não estava aqui, desse lado eu tenho que fazer o quê também? Eu tenho que tirar esse 7x aqui, ó, também. Tudo que eu faço de um lado, faço do outro, para ficar uma coisa igual, né? Uma coisa equivalente, né? Isso. Ó, já adiantando aqui, ó, esse aqui, ó, 7x menos 7x, já era, é zero. Zero é aquele negócio que a gente estudou, elemento neutro. Zero a gente vai desaparecer com ele. O que vai sobrar de verdade aqui, ó, vai ser o menos 6. Pronto, legal. Aqui, 9x tira 7x, né? Tem 9 maçãs como 7, sobrou só 2. Né? Ou seja, não é maçã agora, tá? 2x. Aqui o menos 8. E vamos ver, né? Então, se tem esse menos 6 aqui, você tem... Puxa vida, professor, você falou número de um lado e letra do outro. Então, ó, eu não quero eliminar esse menos 6, que ele já está aqui bonitinho. Quem está atrapalhando aqui, ó, fora de comunhão, é esse menos 8. Para eliminar esse menos 8, tá? Olha o que você vai fazer. Ó, tá o menos 8 aqui, ó, continua aqui. Para eliminar ele, adivinha o que você vai fazer? Que é o que sempre você faz? Você soma 8, tá? Soma 8 desse lado. E claro, né? Se você somou de um lado, você vai somar do outro também, tá? 8 menos 6.
E podia ser 6 menos 6 mais 8 também, tá? Mas assim ficou mais bonitinho. Resolvendo aqui a continha, né? 8 menos 6, eu sei que é 2, tá? Aqui o 2x, que ainda não terminei ainda, né? E aqui, 8 menos 8 é 0. Podia colocar, mas não vou, tá? É 0. Mas ainda tem o valor de 2x. Adivinha o que você faz agora no finalzinho? Divide por 2 desse lado, divide por 2 desse lado. 2 dividido por 2 é 1. E 2 por 2 é 1. 1x, você não escreve 1x, você escreve simplesmente o que? X. Se 1 é igual a x, claro, né? Então, posso dizer que x é igual a 1. Normalmente, opa, normalmente o que está acontecendo? O que está acontecendo é que você, como que você aprendeu, né? Porque, professor, está ensinando tudo errado aí. O que você aprendeu é que você troca de sinal, tá? Ó, esse menos, esse 7x é como se eu passasse ele para o outro lado trocando de sinal. Essa parte aqui sumiu, ó. Eu escrevi aqui, mas essa parte aqui sumiu. É como se ele passasse para o outro lado. Tá vendo esse menos 8 que estava aqui? É como se ele passasse para o outro lado da equação trocando de sinal. Professor, por que você não ensina logo assim? Porque a gente tem que justificar, né, os nossos passos, né? Da onde que ele vem. Porque às vezes parece uma decoreba, né? E aí você escreve assim, né, ó, menos 2x igual a 4. Aí o aluno, isso aqui é só uma observação, né? O aluno fala, já sei. Ah, já sei. X, quer ver? Ó, professor, vou resolver, hein? Fica olhando. X é igual a 4, o 2 está multiplicando, passa dividindo, e como era menos, vira mais. Então x é igual a 2, né? X aqui é igual a 2. E tá errado, cara. Tá errado. Esse menos 2, ele vem para cá, ó. A resposta correta aqui seria 4 dividido por menos 2, tá? Por quê? Porque esse menos 2, você passou dividindo os dois lados por menos 2. Olha só que interessante. Entendeu? Não é que tem esse porém, né? Fazer a mesma coisa dos dois lados, que é a essência das equações. Vamos continuar aqui, né? Aqui foi a solução que nós fizemos, tá? Vamos resolver interpretar, né? Como é que a gente pode escrever um problema com equação do primeiro grau. Então, nós sabemos resolver, mas às vezes o aluno não consegue entender o problema. Vamos para isso aqui do Enem, um exemplo muito bom, né, Enem? Uma pessoa compra semanalmente, na mesma loja, sempre a mesma quantidade de um produto que custa R$ 10. 10 reais a unidade, né? Cada um. Perfeito. Como já sabe quanto deve gastar, sabidinho, leva sempre R$ 6 a mais do que a quantia necessária para comprar tal quantidade, para caso de eventuais despesas extras, tipo comer um dogão. Entretanto, um dia, ao chegar à loja, foi informado que o preço daquele produto havia aumentado 20%. Tá, devido a esse reajuste, concluiu que o dinheiro levado era a quantia exata para comprar 2 unidades a menos, né? Se subiu, 2 unidades a menos. Em relação à quantidade habitual que comprava. A quantidade que essa pessoa levava semanalmente para fazer a compra era... Então, ó, algumas coisinhas interessantes aqui. Ó, eu coloquei aqui essa palavra quantidade. Quantos produtos ele levava? Qual era a quantidade? Não sei. Toda vez que a gente não sabe matemática, vamos chamar de x? Vamos. Esse x aqui era a quantidade. Só que quanto que ele vai pagar por essa quantidade? 10. Se ele levar 2, ele paga 20. 2 vezes 10. Se ele levar 3, ele paga 30. 3 vezes 10. Se ele levar x, ele paga x vezes 10. Beleza. Como já sabe, quando deve gastar, leva sempre R$ 6 a mais, né? Então ele leva sempre R$ 6 a mais. Vamos colocar o mais 6 aqui? Isso. Entretanto, um dia, ao chegar à loja, foi informado que o preço daquele produto havia aumentado 20%. Peraí, se o produto antes era 10 e aumentou 20%, o produto agora ficou 12. Aí o que aconteceu quando aumentou? Devido ao reajuste, o dinheiro levado era a quantia exata para comprar 2 unidades a menos. Peraí, mas qual era a quantidade que ele comprava antes? Não sei, professor. Não, ele comprava X. 2 a menos é X que tira
2. E lembra que esse aqui era o dinheiro que ele tinha levado? O dinheiro de comprar os produtos, mais 6 do dogão. Então, isso aqui tem que ser igual a 12 que ele vai pagar em cada produto, vezes a quantidade que ele vai levar, menos 2. Perfeito? Então, aqui nós vamos ter aqui, ó, x vezes 10. Posso inverter e chamar de 10x? Pode. Aqui nós vamos ter 10x mais 6, tá? Igual. Aqui, ó, vale aquela lei distributiva, né? 12 vezes x, 12x. É bom para treinar também, olha que interessante. 12 vezes menos 2, cuidado aqui, né? Dá 24. Agora que a gente já está craque em resolver a equação, nós vamos colocar as letras de um lado e o número do outro. Então, ó, quais números estão aqui? 6. Então, deixei aqui. 6. Qual outro número? Bem, esse aqui está do outro lado, né? Menos 24. Então, já vou passar para cá ele trocando de sinal. Mais 24. Olha que interessante. Legal. Igual. Aqui eu tenho 12x. Deixa ele aí, bonitinho. Vem aqui, 12x. Vamos escrever aqui. 12x. E aqui eu tenho 10x. 10x, então tem que tirar aqui, né? Passar para esse lado aqui. 10x retirando. Somando aqui, né? 24 mais 6 dá 30, certo? De cabeça aqui. E 12, que tira 10, dá 2, né? 2x. Aquele princípio, né? Dividir por 2 dos dois lados. 30 por 2 dá 15, né? 2 dividido por 2 dá x. Então, x é igual a 15, quer dizer que ele comprava 15 unidades. Aí eu vou procurar aqui as alternativas e errei, né? O 24 é o menor. Não, mas ele não perguntou a quantidade, né? Ele perguntou a quantia, aparece as palavras, né? Mas ele perguntou a quantia que ele levava. Peraí, se ele comprava 15 produtos, cada produto custava 10, 15 vezes 10, 150. Mais 6 do dogão, 156. Alternativa B de bola. Espero que vocês tenham gostado da aula aqui, professor Rogério, tá? Dá um like aí que a gente vai continuar com umas ideias interessantes também, tá bom? Um abraço para todos, tchauzinho.